sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com os CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa que hoje é com Paulino Rodrigues, CFO do Banco Mercantil do Brasil. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. O Mercantil do Brasil foi fundado há quase 80 anos e hoje está presente em mais de 180 cidades em 8 estados pelo país. O banco se tornou referência no pagamento de benefícios do INSS depois de vencer leilões a partir de 2010 e atingir 2.600.000 clientes. Hoje é o único banco de varejo com certificação ISO 9001 pela qualidade no atendimento. O Mercantil atua também no segmento de crédito, corretagem de seguros, investimento, câmbio, distribuição de valores, intermediação e valores imobiliários. Em 2020, o banco cresceu 19,5% e teve lucro líquido de 151 milhões de reais. Cerca de 3.300 pessoas trabalham no Mercantil do Brasil. E você quer saber mais sobre o Banco Mercantil do Brasil? Participe então da nossa conversa. Mande a sua pergunta agora pelo chat. Mande a sua pergunta para o Paulino Rodrigues, que é CFO do banco, que já está conectado aqui com a gente. Boa tarde, Paulino. Seja muito bem-vindo aqui no BMC Business. Boa tarde, Hanna. Muito obrigado. Um prazer falar contigo. É tudo nosso, pode ficar à vontade aqui, o espaço é todo seu. Vamos começar então a nossa conversa falando sobre a Assembleia Geral que o banco fez com os acionistas há poucos dias e a pauta era deliberar sobre as operações de grupamento e também sobre o desdobramento de ações. Queria que você falasse um pouquinho o que ficou decidido após essa reunião. Hoje, nós, inclusive, soltamos, coincidentemente, um comunicado ao mercado pela manhã, antes da abertura, dando conta de que foi aprovado pela Assembleia, que se realizou na semana passada, o grupamento seguido de desmembramento, que você referiu. Agora se abre um prazo de 45 dias para que aqueles acionistas que possuem lotes fracionários possam, se desejarem, recompor as suas posições. E, então, ao final desse prazo de 45 dias, nós vamos fazer, então, um grupamento na razão de 100 para 1, seguido de um desdobramento de 1 para 200, o que, na prática, vai dobrar a quantidade de ações do banco em circulação. Mas, respondendo objetivamente sua pergunta, foi aprovado. Perfeito. E como é que vai funcionar na prática essa proposta de grupamento e também o desdobramento de ações? Isso altera o valor do capital social atual do grupo? Não, é ótima pergunta. O capital social ele não sofre nenhuma alteração. O que vai ocorrer na prática é que vai dobrar a quantidade de ações do banco em circulação e, por consequência, o valor nominal de cada uma delas vai se reduzir pela metade. Então, aquele acionista que hoje possua, por exemplo, um lote padrão de 100 ações, passará a ter 200 ações. Hoje essas ações estão transacionando, dependendo se é ON ou APN, mas na casa dos R$20, ele vai passar a ter, ao invés de 100 ações a R$20, vai ter 200 ações que vão ter um valor nominal de R$10 cada uma. Então, a proporção entre ONs e PNs não se altera, o capital social tampouco se altera. Perfeito. E essa operação também abrange as ações ordinárias e preferenciais? Como é que muda alguma coisa na proporção entre elas? Não, não muda. A relação permanece exatamente a mesma. O que muda é a quantidade total de ações em circulação no mercado. Perfeito. E falando agora especificamente sobre o grupamento, queria saber qual é a justificativa para essa proposta, qual é o benefício dela também para a empresa? Os objetivos são basicamente o banco, embora ele seja listado desde a década de 70, né, Hanna, hoje ele tem uma liquidez reduzida em bolsa,
um dos nossos objetivos é ampliar essa liquidez ao aumentar o volume de ações e reduzir o valor nominal, tornando, então, mais acessível a aquisição das ações pelos investidores de varejo. Outro objetivo é limpar, no sentido de que nós temos muitos acionistas que não participam mais, possuem ações do banco, mas não estão ativos, digamos assim. Então, com isso, hoje nós temos uma base acionária de pouco mais de 8 mil acionistas, a gente deve tornar essa base acionária mais ativa, contribuindo assim também para uma maior liquidez. E, subsidiariamente, nós temos também todo um custo de escrituração que está ligado à quantidade de acionistas, então a gente tem algum ganho ali operacional em termos de redução de despesas também ligado a isso. Perfeito. E ainda falando, né, sobre desdobramento, qual é a expectativa do banco com essa operação em si? A expectativa é essa, é aumentar, dar um primeiro passo no sentido, o banco tem uma visão de que tem que estar mais presente nos mercados de capitais, tanto dívida quanto equity, quer se aproximar, estamos fazendo um trabalho de reaproximação com o mercado, temos realizado eventos, realizamos um Investor Day com o resultado do primeiro semestre, vamos ter a nossa próxima divulgação de resultado no dia 12 de novembro, e esse é mais um passo nesse sentido, né, de promover uma maior liquidez para o papel, para os papéis, no caso, né, ONPM, e tornar o banco mais presente no mercado. Uhum. E esse grupamento também, o desdobramento com ações, tem a ver com algum eventual follow-on que a empresa esteja planejando? A gente hoje não tem nada planejado, não tem nenhuma operação na rua, mas nós entendemos que temos que percorrer uma série de passos para quando isso vier a ocorrer no futuro. Então, nós tivemos já uma migração de segmento da Bolsa no final do ano passado, quando fomos para o nível 1, mesmo sem ter nenhuma operação em tela ou em andamento. Agora, esse grupamento seguido de desmembramento também ajuda a favorecer a liquidez, e assim a gente vai criando as condições necessárias para quando o banco eventualmente voltar ao mercado numa operação, ele já tenha percorrido todos esses passos. Uhum. E no ano passado, o Mercantil aprovou uma alteração no estatuto para poder prever a criação de units que seriam em forma de ações ordinárias e 5 preferenciais. Qual foi o objetivo do banco visando essa mudança? Tem previsão de quando ela começa a valer também? Isso, sim, seria necessário um follow-on para que a gente passasse a adotar essa estrutura. Então, o objetivo ali foi adequar os dispositivos estatutários do banco, permitindo a criação das units, na hipótese de, no futuro, nós desejarmos fazer um follow-on utilizando esse tipo de estrutura. A exemplo do que fazem outras instituições financeiras, em particular bancos aqui no Brasil. Perfeito. E antes de dar continuidade com outros assuntos, é sempre legal a gente pedir aqui, né, para todas as empresas que participam do BMC Business, pedir para apresentar um pouquinho o plano de negócios, explicar um pouco mais também do porquê que o investidor deve acreditar na companhia. Você pode falar, o espaço é todo seu também. Os investidores gostam bastante de conhecer mesmo como é que funciona, quais são os pilares, né, do plano de negócios de cada companhia. Perfeito, obrigado pela oportunidade. O Mercantil, como nós falamos aqui, né, inclusive na sua apresentação no início, tem quase 80 anos, são 78 anos para ser preciso, então passou por diferentes momentos em sua história, e de alguns anos para cá tem tido a sua atuação focada principalmente no que nós chamamos do público 50+, e dentro desse público, em especial, os beneficiários do nosso sistema de previdência no Brasil, o INSS. Nós estamos falando de um público bastante grande. Hoje nós temos aproximadamente 34 milhões de pessoas que recebem benefícios previdenciários. O banco, ao longo da sua história, aprendeu a atender esses clientes de uma maneira que os torna fiéis, fazendo com que hoje o banco seja o 6º maior pagador de benefícios previdenciários no Brasil, atrás apenas dos 5 grandes bancos. Então, é um posicionamento, é um nicho de mercado que o banco sabe extrair valor e vem crescendo de forma rentável, atuando principalmente nesse segmento. Então, uma vez que nós façamos o pagamento desses benefícios, nós temos acesso a essa base de clientes e, a partir de então, podemos oferecer outros produtos
incluindo crédito, cartões de crédito, seguros, enfim, serviços financeiros de maneira generalizada, a exemplo do que fazem os outros grandes bancos no Brasil. Quando a gente enxerga as tendências demográficas, nós estamos falando de um segmento da população, que é essa população 50 a mais, que vai seguir crescendo. Então, me parece que isso é uma tendência demográfica inexorável. E o banco, além de ter o propósito e saber atender bem esse cliente, ele tem uma característica que é o fato de ter participado de todos os leilões para o pagamento de benefícios previdenciários no Brasil, começando lá em 2009, que é algo que também foi apresentado ali naquele vídeo que você mostrou no início. Tirando os grandes bancos, e nem todos os grandes bancos têm acesso a todos os lotes, como nós sabemos, e a todos os leilões, o único banco médio, digamos assim, que, com acesso a toda a base de benefícios previdenciários no Brasil é o Mercantil. Então, esse é um ativo que é irreplicável, não tem como alguém comprar esse direito. Então, porque esses leilões foram se realizando desde 2009, uma vez que você participou, não tem como voltar atrás e comprar esse direito de alguém. Então, é um ativo que nos diferencia, nos dá acesso a toda essa base, e a gente vem num caminho, então, trabalhando a carteira de crédito muito voltada para crédito consignado. A gente ainda tem um resquício de uma carteira PJ, mas que é uma carteira hoje de menos de 1 bi, de um total de 7,5 bi que nós temos de crédito hoje. Os principais produtos são, de fato, o crédito consignado e o crédito pessoal não consignado. A gente fechou o primeiro semestre com 4,6 bi na carteira de consignado, 1,6 bi na carteira do crédito pessoal não consignado. E, além disso, utilizando, enfim, toda uma estratégia de canais, nós temos hoje cerca de 300 agências em diversos estados no Brasil, onde nós tivemos uma posição de destaque, tendo vencido, inclusive, alguns lotes no leilão. Quando você vence o lote, você recebe o beneficiário até que a sua capacidade de atender seja esgotada. Então, você recebe todo mês. Então, para você ter uma ideia, Hanna, nós recebemos todo mês entre 70 e 100 mil novos clientes vindos do INSS. Isso é uma avenida de crescimento e nós, além disso, temos a capacidade de explorar, de acessar todo um estoque de quase 35 milhões de beneficiários que já recebem algum tipo de benefício no Brasil. Então, essas são as duas grandes avenidas de crescimento, além de, claro, diversificar o portfólio de produtos, diversificar canais, através de uma aplicação intensiva de tecnologia, o que nos permite, inclusive, nos dar eficiência. Então, como estamos falando aqui de mercado financeiro, né, o pessoal aqui bastante especializado, o que a gente busca é ter um banco rodando com um ROA, né, um retorno em cima dos ativos, em torno de 1,7%, 1,8%, isso com uma alavancagem de 10, 11 vezes, que é o que roda de maneira saudável um banco de varejo no Brasil, nos leva ao ROI de perto de 20%, foi 17,6% o ROI, o último divulgado na metade do ano, ao final do segundo. A gente entende que isso é sustentável ao longo do tempo, apesar de toda a competição que a gente está vendo, e entende que só vai se acirrar mais no mercado financeiro brasileiro. Perfeito. E falando ainda, né, puxando esse gancho, dos pilares do mercantil, é o pagamento de benefícios do INSS. Hoje o banco é o 6º maior pagador desses benefícios, só ficando atrás aí dos 5 maiores bancos do país. E nesse mercado, o que significa estar numa posição como essa, assim, para o grupo de vocês? É importante. Como eu disse, é um segmento numeroso, em termos de quantidade de pessoas. É um cliente que muitas vezes não é um cliente que tem uma renda elevada, mas é um cliente que tem uma renda constante. Isso nos permite, pensando em lifetime value, né? Ou seja, o quanto o cliente vai ter de valor ao longo do seu relacionamento com o banco, permite que se tenha um lifetime value mais elevado, permite também que a gente possa trabalhar produtos de crédito conhecendo muito bem o perfil do cliente, o que nos permite praticar taxas competitivas, ao mesmo tempo que temos uma inadimplência baixa. Então, como eu falei antes, uma posição privilegiada. É um mercado também competitivo, existem outros players, a começar pelos 5 grandes bancos que você mencionou, e depois mais alguns bancos médios, mas eu diria que o mercantil está unicamente bem posicionado para ter sucesso no acesso a esse mercado. E falando agora na atuação dos bancos, hoje quais são os principais
as principais atividades do Banco Mercantil. Queria que você explicasse aqui mais um pouquinho. E o pagamento também de INSS é a principal ainda, né? Só para deixar um pouquinho mais claro para o investidor. É a porta de entrada, né? O pagamento do INSS, ele é a porta de entrada, é como o cliente ele conhece o mercantil, vem até nós, muitas vezes pela primeira vez. A partir daí, nós oferecemos toda uma gama de produtos financeiros, a começar pela conta corrente, o cartão de crédito, de débito, seguros, operações de crédito, ou seja, o nosso propósito é que o cliente tenha toda a sua vida financeira aqui com o mercantil. Não vemos razão para que ele vá para a concorrência. Então, a gente procura encantar esse cliente, porque a gente sabe quando ele virá receber o seu primeiro benefício, a gente procura recebê-lo de braços abertos, claro, preservando aí naturalmente as questões sanitárias, né, que nos afligem nesse momento, mas de toda sorte procurando atender esse cliente da melhor maneira possível para que ele fique satisfeito e mantenha um relacionamento de longo prazo com o banco. E nesse particular, até eu acho que cabe referir, né, aquela pesquisa que hoje é bastante popular, que é o Net Promoter Score, que mede a satisfação dos clientes com a instituição. Nós temos um Net Promoter Score na zona de excelência, que é acima de 75 pontos, o que é um sinal da fidelidade, da satisfação e de que nós estamos conseguindo prestar um ótimo serviço no atendimento desses beneficiários. Que são hoje, para você ter uma ideia, você falou do INSS, né, Hannah? Hoje é 94, a gente tem pouco mais de 3 milhões e 100, é o último número divulgado, né? Hoje já está mais que isso, 3 milhões e 100 mil clientes, 94% desses clientes são beneficiários do INSS. Perfeito. E, mas, desculpa, tem interrompi pergunta. Você, eu acho que Imagina, eu que estava quase interrompendo você, imagina, pode ficar à vontade, a gente vai... Tem pergunta chegando aqui, já vamos aproveitar. Tem a listinha aqui, ó. O Rui Rengel perguntando o seguinte: pergunte para o Paulino sobre como é que você percebe a concorrência dos bancos digitais e como que o mercantil está também se preparando para reter e conquistar esse perfil de clientes. Sim, os bancos digitais estão aí, estão presentes há, acho que uns 3 anos atrás. Eu dei uma outra entrevista para eu estava em outra instituição, mais nesse leque de bancos digitais, e eu me lembro que o repórter abriu a entrevista falando assim, né? Paulino, agora o banco digital é a nova paleta mexicana. E aí, como é que a sua instituição se diferencia? Então, começou animada essa entrevista, tanto que eu lembro dela, passados 3, 4 anos. E, de fato, assim, os bancos digitais eles vieram para ficar, tem uma competição muito grande nesse segmento, os bancos tradicionais, por assim dizer, também estão se modernizando, estão investindo em tecnologia, então, o que é muito bom para o consumidor. Então, a gente já está vendo e vai continuar vendo um acirramento da competição no mercado financeiro / bancário no Brasil. Entretanto, cabe destacar o seguinte, e aí a diferenciação nesse mercado é difícil, né? Porque as barreiras de entrada diminuíram muito por conta da tecnologia. A tecnologia hoje ela é acessível a todos os competidores que estão no mercado. Claro que alguns se diferenciam mais, outros menos com relação ao emprego de tecnologia, mas eu diria que hoje ela está acessível a todos. Então, a diferenciação ela não é fácil e se dá por diferentes ferramentas. No caso do mercantil, tem uma característica interessante, que é a seguinte: o INSS ele exige presença física para o pagamento dos benefícios. Então, se você é um pure play digital, né, ou seja, um banco que não tem nenhuma presença física, você não está habilitado, não tem como se habilitar para fazer o pagamento dos benefícios previdenciários no Brasil. Se isso vai continuar assim para sempre, bom, eu acredito que é difícil responder essa pergunta. Mas acredito que por um bom tempo vai, porque é um público que, em larga medida, e mesmo com a pandemia nós vimos isso, ele continua frequentando as agências, ele gosta de ir na agência, ou ao menos está muito acostumado a fazer isso, a ter um contato mais próximo com o nosso time. Então, de certa maneira, isso nos protege um pouco da competição, nesse nicho de mercado especificamente, com os bancos digitais. E falando agora mudando um pouquinho aqui sobre a carteira de crédito, né? Primeiro, quem é o público-chave que vocês buscam atingir também
No semestre, a gente viu uma forte expansão da carteira de crédito do banco. Quais foram os principais pilares que capturaram essa forte alta e também qual é o posicionamento da companhia para essa carteira de crédito? Isso, a carteira está crescendo de forma saudável, né, de forma sadia. Então, se nós observarmos em que pese um crescimento de 45% que nós tivemos ano contra ano no último trimestre divulgado, que foi o segundo trimestre do ano, a inadimplência caiu nesse período. Os principais vetores de crescimento da carteira foram e continuam sendo o crédito consignado, onde nós crescemos 107% no período, ou seja, a gente dobrou a carteira ano contra ano, mais que dobrou a carteira. Hoje, 61% do nosso portfólio de crédito é crédito consignado. Claro que nós fomos favorecidos por uma expansão no limite de consignação, até por conta da pandemia, então o governo ampliou em 5% o limite de consignação. Isso ajudou que não só o mercantil, mas outros bancos que atuam nesse segmento também tivessem um crescimento mais expressivo do que seria não houvesse essa expansão de 5%. Mas, de toda sorte, é um mercado, é uma operação que a gente está muito acostumado a fazer, faz há bastante tempo, vai seguir fazendo, vai seguir atuando. Depois, o crédito pessoal, não consignado, que é aquele que a gente desconta na conta corrente do cliente e não no seu contra-cheque, que atingiu 1,6, um pouco mais de 1,6 bi, e é 22% hoje do nosso portfólio. Depois a gente tem outros produtos de crédito, como o próprio cartão de crédito, o limite de conta, que é 3% do nosso portfólio, e as operações de pessoa jurídica, aproximadamente 13%. Então, junta isso tudo, a gente está falando de uma carteira de crédito que no meio do ano era 7,5 bi, mas segue crescendo, e a gente acredita que vai conseguir seguir crescendo de forma saudável, né? Mantendo os níveis de inadimplência baixos. E vocês veem espaço para crescer mais nessa linha de pagamento de benefícios? E qual seria também a estratégia para esse crescimento? Então, o crescimento nos benefícios a gente tem hoje, como eu falei para você, entre 70, dependendo do mês, né? Tem benefícios permanentes, benefícios temporários, mas é algo como 70 a 100 mil novos clientes que nós recebemos mensalmente vindos do INSS. Isso são novos benefícios que são concedidos. A forma de nós ampliarmos isso, além do crescimento da população que passa a receber benefícios previdenciários, que a gente já falou que é uma tendência demográfica, a meu ver, inexorável, é expandir a nossa rede. Então, hoje nós temos uma rede de pouco mais de 300 pontos de atendimento, entre agências e lojas, e nós podemos expandir geograficamente, de modo a receber benefícios em regiões onde hoje nós não recebemos, mas onde estaríamos habilitados pelos leilões a receber. Então, essa é uma vertente de crescimento. A outra seria explorar ainda mais o estoque de 35 milhões de beneficiários que existem e aos quais o mercantil possui acesso. Então, são essas as grandes vertentes de crescimento no pagamento de benefícios, são essas: é receber benefícios novos, ampliar a quantidade dos benefícios novos e também buscar trazer benefícios desse estoque de beneficiários de 34 milhões, 35 milhões de pessoas. E puxando o gancho, né, a gente estava conversando agora há pouco, e você até falou um pouco sobre a pandemia, que é algo tão presente ainda na rotina de muitas empresas, né? Quais foram as principais medidas adotadas pela companhia e também qual seria o cenário base que vocês estão traçando para os próximos meses? Bom, a gente teve que, naturalmente, fazer uma operação de guerra, é um serviço que as pessoas não conseguem viver sem, então isso continua, porque a gente ainda está num período, melhorou, mas os cuidados, eles permanecem. Então, o nosso time de gestão de pessoas aqui faz um trabalho excepcional, diuturno, para preservar os nossos clientes e também o nosso time na nossa rede, que é quem atende diretamente os clientes. E a gente adota um regime híbrido no nosso corporativo, que é onde eu estou nesse momento, aqui em Belo Horizonte. E no que diz respeito à dinâmica dos negócios, foi bem, assim, eu acho que não, claro que ninguém quer dizer que foi bem por causa da pandemia, não é isso, mas nós conseguimos dar continuidade, o banco seguiu crescendo de forma rentável. Na verdade, o primeiro semestre do ano foi o melhor semestre dos últimos anos, né?
Então, se a gente olhar em crescimento, ROA, ROI, margem financeira líquida, quaisquer métricas que nós queiramos olhar, elas foram muito positivas no primeiro semestre do ano, em que pese todas as dificuldades trazidas pela pandemia. Então, claro que a gente torce para que isso acabe o mais rápido possível e para que a gente possa retomar uma trajetória de expansão ainda mais acentuada. Mas nós, é importante dizer, estivemos lá para os nossos clientes nesse período difícil, nós ampliamos os limites de crédito, ampliamos as concessões, então no momento que as pessoas mais precisavam, nós estamos aqui para atender as necessidades dos nossos clientes. Perfeito. E de que forma também um cenário econômico como o atual, que a gente ainda está acompanhando, com pressão inflacionária e juros em alta, impacta na operação do setor de bancos e também do mercantil especificamente? O que afeta na empresa? Acho que toda atividade, né, Hanna, tem o que eu chamo de elasticidade PIB, né? Então, no fim do dia, é bom para todo mundo que a economia, que o país cresça, e alguns setores são mais elásticos, outros menos a isso. Então, para os bancos não é diferente, é importante para os bancos, de maneira geral, que o país vá bem, cresça, invista, e isso vai acelerar a concessão de crédito e a gente entra num ciclo positivo. Quando a gente enfrenta um cenário mais difícil, que é o que a gente tem atravessado, a gente, claro, procura preservar e manter o crescimento da instituição, mas é mais difícil para todo mundo e para nós não é diferente. A alta de juros, ela, em teoria, por si só, né, tudo mais constante, ela é uma coisa que deveria favorecer as margens das instituições financeiras, e o mercantil não é exceção nesse particular, mas, via de regra, ela acaba trazendo um rebote no que diz respeito à inadimplência, né? Ou até mesmo redução dos volumes de concessão. Então, não é verdadeiro afirmar que é tão simples assim, sobe juro, é bom para banco, não é bem assim que acontece, a gente tem que estar preocupado com uma série de outras variáveis, e a desaceleração da economia como um todo também nos atrapalha. No primeiro momento, o impacto, falando assim de uma maneira mais específica dos aspectos econômico-financeiros da instituição, nós temos, a exemplo de, eu diria, a maior parte das instituições de varejo no Brasil, uma carteira que tem ativos que são majoritariamente pré-fixados, que é o caso das nossas operações de crédito, que eu já referi, enquanto que o lado da captação dos passivos, ele é muito... O nosso principal indexador é o CDI no país, né? Então, isso gera um descasamento que, quando o juro cai, ajuda o resultado, quando o juro sobe, atrapalha um pouco até que novas operações de crédito passem a ser concedidas, né? Ou seja, que a carteira seja reciclada. Nós temos, por política no mercantil, para evitar que haja uma volatilidade decorrente disso, a gente acaba trabalhando com mercados, o DI futuro, né? Trabalhando com posições de mercados futuros de juros, de modo a mitigar essas variações, essas flutuações. Então, por conta disso, a gente busca manter uma certa constância nos nossos resultados, uma certa previsibilidade, e até aqui parece que vamos tendo sucesso nessa direção. Paulino, essa situação econômica, junto com o desemprego em alta, acaba aumentando as taxas também de inadimplência. Qual é o panorama que você faz dessas taxas durante a pandemia e agora, né, nesse momento? E quais são as projeções de vocês para os próximos meses também? Certo. Como a gente opera num segmento, você tem toda a razão, né? Então, sobe juro, desemprego alto, isso tende a redundar em maiores taxas de inadimplência e você tem toda a razão. No nosso caso particular, a maior parte, como eu falei antes, mais de 60% da nossa carteira de crédito é crédito consignado. Então, o crédito consignado, é uma operação de juro relativamente baixo, o teto das operações de consignado hoje é 1,8% ao mês, mas se pode operar abaixo desse teto, e você recebe essas operações no contra-cheque, do cliente. Então, é antes mesmo que o recurso chegue à conta corrente. Então, a inadimplência nas operações de crédito consignado, ela é historicamente muito baixa, ficando restrita basicamente à situação de falecimento dos clientes. Depois, outras carteiras que nós operamos aí trabalham com um perfil de inadimplência maior, mas aí, naturalmente, que você tem que ajustar
as taxas de modo a refletir essa inadimplência maior. Mas é algo que a gente monitora diuturnamente. Até aqui, como eu disse, a inadimplência tem se comportado bem, tem até melhorado, né? Quando a gente olha os nossos resultados do primeiro semestre em relação ao ano anterior, de 2020, a inadimplência caiu, em parte por conta do aumento da presença do crédito consignado na carteira, e a gente vem pilotando o banco com muito cuidado, olhando isso com calma, a carteira mais sensível a essa questão de emprego que você menciona é a carteira de crédito pessoal, porém essa questão de emprego ela não afeta o beneficiário do INSS, né? Porque ele tem uma renda constante, né? Todo mês ele vai receber aquele benefício. Então ele fica bem menos sujeito à questão do desemprego. É claro que muitas vezes esse beneficiário acaba sendo quem provê renda para outros membros da família também. Isso, então, pode fazer com que ele acabe tomando mais recursos, além daquilo que seria recomendável, mas isso também é algo que a gente tem condições de dentro do possível, monitorar e evitar que o cliente se exponha demais. Então, tudo isso é para dizer o seguinte, Ana, sim, temos preocupação com isso, estamos acompanhando, até aqui temos tido sucesso na nossa estratégia de crescimento com a inadimplência controlada e vamos seguir trabalhando para que continue dessa maneira. Uhum. E falando agora em relação ao resultado do primeiro semestre, né, já que o Banco Mercantil manteve o ritmo de crescimento, registrando alta de 37% no lucro líquido em comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo a marca de 101 milhões de reais. E queria saber agora qual é a sua análise, né, sobre essa performance do banco nesse período e quais são os outros indicadores também que você gostaria de destacar. Eu acho que eu comentei, então foi um resultado recorde, como você falou, 101 milhões, e mais do que isso, com a carteira crescendo, inadimplência reduzindo, então, como eu falei, nós tivemos uma inadimplência da carteira caindo ano contra ano de 6,9% para 3,4%, isso inclui a carteira como um todo, PF, PJ, consignado, crédito pessoal não consignado e outras linhas de crédito. Quando a gente olha os indicadores de alavancagem, o banco conservador, assim, uma alavancagem de 11 vezes, que é um número saudável dentro do varejo bancário no Brasil. O ROA, que é o retorno sobre o ativo, também atingindo o nível recorde de 1,6%. O ROI, 17,6%. Então, acho que o problema é que isso sobe a régua, né, Hanna? Então agora todo mundo olha isso como piso para o próximo trimestre. E a gente espera, claro, que isso se mantenha. E estamos muito felizes assim, de estar com pandemia, com todas as dificuldades que a gente está atravessando, um período econômico difícil também, e a gente conseguir manter os resultados constantes, assim, constantes não, crescentes. A gente fica realmente muito satisfeito e trabalhando redobradamente para manter essa tendência. Perfeito. E você acredita que o cenário econômico que a gente também comentou agora há pouco pode afetar a performance do setor como um todo agora no segundo semestre? Eu tenho visto, agora falando aqui um pouco como investidor, assim, até não em nome do banco, mas o que eu tenho visto é os bancos sofrendo bastante, né, no mercado. Eu estava assistindo o programa anterior aqui, antes o pessoal comentando ali como é que está o mercado e tal. Então, eu acho que tirando alguns exemplos assim de setor financeiro um pouco particulares, né, os bancos de maneira geral eles têm apanhado um pouquinho do mercado, vem também a discussão de reforma tributária, aumento de imposto de renda sobre bancos, isso se reflete quase que instantaneamente, mas de maneira geral eu acho que diferente de quando eu olho, por exemplo, o mercado americano, o pessoal está se defendendo lá agora através de ações do setor financeiro, né? É uma ação que nessa mudança de ciclo agora econômico, o pessoal acaba saindo de empresas de crescimento, né, o growth, que eles chamam, e indo para outros setores, dentre os quais bancos. E lá, curiosamente, teve uma valorização expressiva esse ano, as ações do setor financeiro de forma geral. Coisa que a gente não observou aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os bancos estão sofrendo um pouco. Eu, pessoalmente, acho que já está até começando a ficar barato, né? Mas aí eu não estou aqui para dar conselho de investimento para o pessoal, não é isso, acho que todo mundo aqui, né, tem condições, mas eu acho que, de forma geral, eu acompanho e trabalho em bancos há bastante tempo, me parece que já está bem descontado o setor bancário no Brasil. Então, eu acredito que o caminho
E a gente tem bons bancos no Brasil, bem geridos, um sistema financeiro muito sólido, e que já soube se reinventar diversas vezes. Acredito que, claro que a economia ajudando, ajuda a todos, os bancos inclusive. Acredito que a tendência para o setor ela é mais positiva do que negativa. E Paulino, ainda falando disso, né, não faz muito tempo que o setor de bancos começou a passar pelo processo de Open Bank, tão falado aqui, a gente aqui na BMC falou bastante sobre isso também. Alguns analistas apontam que o sistema financeiro aberto do Brasil pode ser o maior do mundo. Quais são as vantagens para os bancos que você vê nessa novidade e qual é a expectativa também do mercantil? Isso é um tema que está muito em voga, muito se tem discutido a questão do Open Banking. Acho que, em primeiro lugar, é uma grande vantagem para o consumidor, né? Então, o Open Banking, quando estiver totalmente implementado, e permitindo todo aquele escopo que o Banco Central já divulgou antecipadamente, ele vai significar mais escolha, mais concorrência e, portanto, maior benefício para o consumidor, que é, ao fim do dia, o que o Banco Central está buscando. Me parece assim que está disponível para todos. Agora, naturalmente que os chamados incumbentes acabam ficando mais expostos nesse tipo de situação, ao menos se não conseguirem reagir rapidamente ao que as ofertas do mercado, porque o mercado vai ficar bastante competitivo com isso. Dito isso, acho que tem algumas preocupações com relação à parte de segurança de dados, de informações, que são pontos que vão ter que ser tratados. Mas me parece que é um processo sem volta. Para o mercantil também é uma oportunidade muito grande, porque lembra quando eu falei para você que a gente poderia acessar 35 milhões de beneficiários que já recebem benefícios e que hoje compõem um estoque de beneficiários? O Open Bank ele pode, inclusive, nos ajudar nesse processo. Agora, tem que ser rápido, tem que estar preparado para fazer os movimentos rapidamente, porque eu acho que é exemplo do que aconteceu com o Pix. O Open Bank também vai mudar a dinâmica de mercado. Perfeito. E a gente também tem visto uma concorrência cada vez maior no sistema bancário, cada vez com a maior participação dos bancos digitais. Como é que você vê esse processo, né, essa transformação no setor? E você diria também que o mercantil tem trilhado um caminho mais efetivo em busca da digitalização? Sim, temos. Nós, inclusive, criamos uma empresa chamada Doma Inovação, voltada para isso, para a gente estar perto do que está acontecendo no mercado, nos aspectos de inovação, buscar oportunidades para integrar soluções que podem, inclusive, não ser desenvolvidas dentro de casa, podem ser de terceiros, e a gente integra ao nosso ecossistema, para usar uma palavra da moda, né? Buscando oferecer uma experiência que retenha e deixe muito satisfeito o nosso cliente, de modo a preservar ou até melhorar aquele NPS de 75 que eu falei para você antes. Como eu falei também numa outra pergunta, me parece que a tecnologia está muito disponível. Então, eu diria que a grande vantagem dos bancos chamados digitais é não ter um legado, ou seja, sistemas tecnológicos legados no momento zero. Isso realmente é uma grande vantagem. Não ter que lidar com isso. Isso é uma realidade do setor financeiro, não é no Brasil, é no mundo, né? Então, curiosamente, se você observar, aqueles setores que investiram em tecnologia primeiro, lá pela década de 70, obviamente são os que têm legados mais significativos, né? Para usar o termo que o pessoal de tecnologia usa, né? Sistemas legados mais significativos hoje. Isso inclui não só bancos, mas outros setores como companhias aéreas, por exemplo. Então, isso é uma vantagem. Agora, eu acho que a gente no Brasil já passou por um primeiro momento onde tivemos muitos novos entrantes no mercado, e agora eu acho que deve vir um período de consolidação. Eu acho que aqui, outros países é a mesma coisa, e a própria pandemia, ela, de certa maneira, incentivou a utilização de bancos digitais. Outro dia eu li um artigo sobre Estados Unidos, né, onde eles chamam de neobanks, os chamados bancos digitais, e o problema é a rentabilidade, né? Então, ao longo do tempo, esses bancos todos têm que se viabilizar. O número nos Estados Unidos era de mais de 200 neobanks que estão em operação hoje, muitas vezes oferecendo produtos de graça. Então, a viabilização disso ao longo do tempo ela é complicada,
o que me parece deve suscitar um processo de consolidação lá e assim como aqui no Brasil. Então, a gente já tem um bom ecossistema de fintechs no Brasil, não só bancos digitais, mas também em outros segmentos dos serviços financeiros. E acredito que agora, ainda mais no momento em que tem bastante liquidez e players bem capitalizados, eu acredito que esse processo deve se reforçar. Já está em curso, mas acredito que deva se reforçar. Perfeito. E só para a gente, né, caminhar para um finalzinho da nossa conversa, de que forma um banco tradicional, como o mercantil, pode se beneficiar também com essa digitalização, né, com essa maior digitalização como a gente está vendo no mercado? Nós temos que atender os nossos clientes da melhor forma possível, proporcionar novos produtos, canais agradáveis e disponíveis para que os clientes também possam se autoatender, extrair eficiência desse processo todo. Então, com esse cenário de maior competição, eficiência virou uma ordem do dia. E temos que ter, apesar, eu acho que uma coisa boa o pessoal fala 78 anos, né? Não é fácil sobreviver 78, né? Eu estou chegando nos 50, Ana, e vou dizer a você que 50 já não é fácil, 78, bom, eu espero chegar lá para contar como é que é depois, né? E, então o banco ele teve que sobreviver, se reinventar muitas vezes ao longo do tempo, e agora não está sendo diferente. E está incorporando tecnologias muito rapidamente, não só através da nossa empresa de inovação, que é o Domo, mas através de outros projetos feitos aqui dentro de casa também. Então, esse é o caminho. Como eu falei, tecnologia hoje ela está muito disponível. Eu não vejo hoje algum player que tenha um tipo de tecnologia ou de oferta no segmento financeiro no Brasil que mais ninguém tenha. Tá? Honestamente, não me recordo. Alguns são melhores numa coisa, piores na outra, mas assim, em termos de funcionalidades, canais, está tudo muito nivelado hoje. Como eu falei, a tecnologia derrubou as barreiras à entrada, então, e para a gente não é diferente. O mercantil também está tendo que se reinventar nesse momento, incorporando tecnologias para atender os nossos clientes da melhor forma possível. Perfeito. Esse, então, foi o Paulino Rodrigues, CFO do Banco Mercantil do Brasil. Paulino, muito obrigada pela sua participação aqui no BMC Business. Foi bem esclarecedor, com certeza os investidores, as investidoras que estão nos acompanhando gostaram bastante dessa conversa, tá bom? Muito obrigado pelo espaço, Suzana. Um prazer falar com você e parabéns pelo programa. Obrigado, o prazer foi todo nosso. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, com atualização minuto a minuto de tudo o que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até uma próxima. Tchau, tchau.